Em novembro do ano passado, nós como apacentadores, nossa reunião que chamamos de Labaredas de Fogo, baseado lá no Salmo 104, que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo, nós conversamos um pouquinho sobre o ano de 2021 e conversamos também sobre esse próximo ano, as impressões que o Espírito Santo estava dando para cada um de nós durante esse processo de preparação de fechar um ano e abrir um novo ano. E muito do que nós ouvimos naquela reunião foram expressões assim: está na hora de fluir, de manifestar o poder e a sabedoria de Deus que Deus nos deu nesse ano. Como eu falei ali no dia 26 de dezembro, uma das interpretações que nós tivemos sobre o ano do poder e da sabedoria de Deus, que Deus nos fez experimentar muitas coisas do seu poder e também da sua sabedoria no dia a dia, em como tratar cada um dos desafios que nós íamos enfrentando e como superar cada fase, cada dia, cada semana, cada mês. E nesse processo, então, começamos a conversar como pastores. E aí, uma das perguntas que eu fiz: o que está em Gênesis 22? Uma das orientações sempre é olhar ali os capítulos da Bíblia. Em Gênesis 22 encontramos Abraão e Deus pedindo Isaac. E a gente ficou meio assim: o ano da prova não é assim, acho que não. E é interessante que no decorrer da nossa conversa, o Espírito Santo falou assim: vocês quando falam em prova, sempre acham que eu vou provar vocês, e o que eu provo é a minha palavra em vocês. Eu vou provar para você que a minha palavra, o meu chamado na sua vida é real e verdadeiro. E para isso precisa passar de algumas experiências. E Deus foi abrindo um pouquinho o entendimento, que às vezes a gente pensa quando vamos entrar em prova, que Deus vai provar a nossa vida. E Deus vai provar a palavra dEle, a fidelidade da palavra dEle na nossa vida. E para isso entra, às vezes, em algum aperto, e nós vamos ver como Deus é fiel à sua palavra. E um dos pastores, o pastor Paulo, ele disse: que tal o Apocalipse 22? Aí abrimos Apocalipse 22, eu queria ler com você esse texto. O pastor Marcos já introduziu ele na semana passada, de uma forma maestral, né? Vamos hoje dar continuidade. Então o texto de Apocalipse 22, do 1 até o 5, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes, no seu rosto, está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? No processo, quando nós olhamos e falamos Apocalipse, hoje a palavra Apocalipse para nós, desde os anos 80 para cá, quando foram transmitidos aqueles filmes deixados para trás e foram publicados os livros, Apocalipse se tornou um sinônimo para destruição, um sinônimo para coisa ruim. E o interessante é que Apocalipse, a palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, ela significa simplesmente revelação. E Apocalipse, quando ele começa, ele diz assim, passou aqui, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Ali está escrito Apocalipse de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo,
quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse apresenta Jesus. E quando eu vou ler ler Apocalipse, eu vou ler Jesus. Quando eu vou ler Apocalipse, eu não vou ficar focado no final dos tempos, eu vou ficar focado na pessoa de Jesus, na revelação que Ele traz e como Ele se manifesta. Nós acabamos de passar Natal, acabamos de passar a época lembrando que Jesus veio e que também Ele voltará. Só que muitas vezes nós falamos do menino Jesus, nós falamos de uma maneira às vezes romântica sobre Jesus no Natal. E Jesus veio e o governo estava sobre o ombro daquele menino. Esse menino cresceu e a manjedoura ficou vazio, e ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, e ele viveu esse propósito de Deus, e ele não encarou a vergonha da cruz como algo que lhe impedisse. Ele não encarou a dificuldade que ele estava enfrentando como um impedimento na vida dele, contanto que ele cumprisse com o propósito da vida dele. E a cruz ficou vazia, e o sepulcro ficou vazio, e o trono que nós lemos aqui está ocupado. E a revelação, Apocalipse de Jesus apresenta Jesus como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. O interessante é outra coisa, que quando nós lemos Apocalipse para o futuro, que vai acontecer. E é impressionante como as pessoas, quando eu fiquei impressionado um dia que lá no 11 de setembro, quando bateu o avião ali naquelas torres, as pessoas encontraram em Apocalipse o texto, tal, que está acontecendo. O irmão me ligou: pastor, começou. Na época não tinha a facilidade que nós temos hoje de comunicação. Ele disse: começou o quê? O fim. Ele disse: o fim já começou faz tempo, né? Desde Pentecostes, nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E a leitura de Apocalipse muitas vezes é lida para o futuro, e por isso que às vezes a gente fica querendo decifrar o futuro. E de repente nós encontramos pessoas que estudaram um pouquinho mais em Apocalipse do que a gente. Ele diz: não, 2/3 de Apocalipse já se cumpriram, e 1/3 está diante de nós. E Apocalipse não se lê na linha do tempo. Apocalipse está acima da linha do tempo. Não está no nosso cronos, está no kairos de Deus. Por isso que quando nós lemos Apocalipse 22, Apocalipse fala do rio que flui, do rio de Deus que flui. Esse rio está em Gênesis. E do rio abriu 4 outros rios que irrigavam o jardim do Éden. Esse rio aparece em Ezequiel. Quando você ouve que vai pelos artelhos, vai pelo joelho, um dia nós vamos ter uma mensagem sobre essa. Esse rio está quando Jesus fala em João 7 que quando nós cremos nele, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. E esse rio aparece aqui de novo. E ao orar sobre esse processo, eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, e enquanto ouvi o testemunho dele, o Espírito Santo testificou para mim assim: faça 9 cultos, com 9 unções distintas, como que um recomeço da caminhada da igreja, como um renovo da igreja, de ela entender toda a obra da redenção em 9 cultos. E aí eu fui ler e separar a Apocalipse 22, do 1 ao 5, eu encontrei as 9 unções descritas aqui. Então nós vamos ficar 9 semanas, já ficamos essa segunda semana nesse texto, entendendo passo a passo cada um desses textos e como ele se aplica na nossa vida. E vai ser tremendo a experiência das 9 unções. Hoje, no final do culto, você vai ter, se você quiser, a experiência. Você que está em casa, já prepare o seu óleo, já prepare para poder participar também. No final da mensagem, você pegar o óleo e ungir a sua vida, ungir a sua casa, a sua família. A primeira menção que nós tivemos no último domingo
É o texto simplesmente que começa as 3 primeiras palavras: então me mostrou. O interessante é que João, ele estava tendo muitas visões. E quando você vira o então, o que João estava vendo antes? Ele estava vendo a Nova Jerusalém. Ele estava impressionado com as 12 portas. Cada porta era uma pérola. Imagine só, nós carregamos uma pérola no pescoço, né? Quer dizer, nós não, as mulheres. A porta é uma pérola. Aí ele olhou para o muro e viu que o muro todo ele tinha 12 fundamentos. E ele começa a descrever as pedras preciosas que estavam ali em todo aquele muro. Aquilo chamou muita atenção dele. E ele olhando para Nova Jerusalém, o anjo disse: agora olhe para cá. Então me mostrou. E como o pastor Marcos ministrou, quando Deus quer mostrar algo para nós, é momento de revelação. É momento de nos chamar a atenção para aquilo que importa naquele momento, naquela hora, naquele espaço de vida nosso. O que nós precisamos olhar e o que nós precisamos prestar atenção para que Deus possa ministrar, tocar no nosso coração. Se eu não permitir que o Espírito Santo me chame a atenção, me mostre algo e eu foque, eu vou passar pela vida muito distraído. E hoje tem muita distração, né? Esses dias, talvez isso já com a idade, eu vou ver lá um negócio no WhatsApp. Abri lá, tinha outra mensagem. Depois de uns 10 minutos, o que eu queria mesmo? Aí volta, aqui, então, puxa, se distrai muito, perde às vezes muito tempo em coisas pequenas, e as distrações elas estão aí. E o que a serpente fez com Eva? Ela mostrou a fruta, não sabemos se é maçã ou que fruta, mas é uma fruta muito bonita. E Eva ficou focando nisso, ela ficou olhando para isso. E pelo olhar ela começou a conceber o pecado, pelas coisas que ela via. Pelo seu olhar, o pecado pode ser concebido, ou você pode conceber a justiça de Deus. E aí está a primeira obra que aconteceu na cruz. O pecado foi tirado e você foi estabelecido justiça de Deus. Tudo que te separava de Deus foi tirado, para que você veja hoje com clareza a justiça de Deus na sua vida. Porém o pecado ele ofusca, ele parece bonito, ele parece algo prazeroso, e no final sempre haverá a morte, que é o próximo passo, o passo de hoje. O fruto do pecado é a morte, é a separação de Deus, e o nosso foco ele precisa estar naquilo que Deus fez por nós. Só que para que eu tenha foco no que Deus fez por nós, eu preciso entender que o pecado me separa de Deus. Eu preciso entender que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu assisti pela segunda vez, que eu pedi para você, te dei a dica, né, para assistir o documentário sobre Billy Graham. Fiquei impressionado. Ontem estava sozinho, eu chorei um monte, gritei ali. Eu acho que eu vou ter que assistir todo dia essa semana esse documentário, do impacto que causou na minha vida. Primeira vez não chorei, né? Estava com a Silva, daí fui engolindo assim, né? Aí sozinho. E uma das marcas de Billy Graham, eu fiquei impressionado, a firmeza da fala dele. Um dos pontos que é marcado na vida dele, os amigos começaram a conversar com ele, dizer, será que você pode confiar na Bíblia? Será que é verdade isso? E ele pega a sua Bíblia no meio da sua dúvida, ele vai para um bosque, e ele coloca a Bíblia dele em cima de um tronco. Ele diz, assim como eu aceitei a Jesus como Senhor na minha vida, eu aceito a tua palavra como autoridade sobre a minha vida. E ele creu na palavra, e a partir dali,
se você observar no relatório que eles dão, houve uma virada de chave extraordinária na vida de Billy Graham. E uma das marcas é o entendimento: o nosso problema é o pecado. O problema da humanidade é o pecador. O pecado que nos separa de Deus, da glória de Deus. Você foi feito e eu fomos feitos para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus sobre a face da terra. Porém o pecado nos roubou, nos tirou isso. Agora vem Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, em seu amor, nos justificou ao crermos em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele mesmo nos declara justos. Ele mesmo tira o pecado e diz: você é justo, você é do jeito que eu quero que seja. E aí os seus olhos, os meus olhos, precisam ser tirados do pecado. E os nossos olhos, focados na justiça, no que Jesus fez por nós. E o interessante é que o nosso costume, a nossa alma, o nosso jeito, o ambiente que nós vivemos, tudo vai sempre chamar a atenção para o pecado. A maneira de falar, por exemplo, falar de pessoas. E é impressionante quando se lê lá em João, em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: se você só fala mal de uma pessoa, você já é digno do inferno. E se você ainda colocar um palavrão, seu, está no trânsito, né? Seu, é digno do inferno, porque é pela palavra que falou. E o nosso foco precisa ser tirado das coisas que olhamos para o que é pecado, para o que é justo diante de Deus. A justiça fala da vontade de Deus. Em olhar para ela, a tal ponto que ela transforma a nossa vida. A contemplar a justiça de Deus. Deus nos ama. Deus ama a sua vida. Você foi feito para o céu. Você foi feito para manifestar a glória de Deus. Você foi feito como um vaso de honra sobre a face da terra. Você olhar para o que Jesus fez, e nós vamos olhar nessas 9 semanas, e eu quero te convidar hoje para você olhar para o que João foi chamado a atenção pelo anjo e disse: então me mostrou o rio da água da vida. E esse rio é brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Domingo que vem vamos falar sobre o trono de Deus e do Cordeiro. Hoje quero falar sobre o rio da água da vida, que é brilhante como cristal. Interessante que na linguagem, ela é muito figurativa, ela mostra as coisas que tem nos céus e João procura traduzir em comparações o que ele vê no céu. No outro momento que ele fala do trono de Deus, ele fala do mar de vidro. Aqui ele fala brilhante como cristal, que é o rio que vem na presença de Deus, é como que um espelho. Ele fala da safira. A safira, se não me engano, ela é azul. Uma safira lapidada, todo o piso da frente do trono de Deus é essa safira. Parece um mar, parece brilhante, né? E aqui ele fala do rio da água da vida. E aí, vamos pensar um pouquinho sobre água. O que é a água na Bíblia? O que a Bíblia nos fala sobre a água? Quando você olha para a água, a importância, os meus avós, quando eles chegaram no Brasil, a primeira coisa que, quando eles entenderam lá o local que eles colocaram, eles lá nas serras de Santa Catarina, era onde tem água. Tem que achar um rio. E você vai ver toda a civilização, ela se estabelece num rio, perto de um rio, porque precisa da água para viver. E um rio doce, de água doce. Então, quando você vai construir a sua casa, uma das primeiras coisas que você precisa providenciar para aquela casa é a água, porque ela é vital para a sua e para a nossa sobrevivência. Quando você pega o Egito,
o Egito se tornou uma potência por quê? Por causa do rio Nilo, que é como que uma serpente, né, que atravessa toda a nação, e na ponta, antes de chegar no rio, ele abre em braços assim, chamado delta, né, do rio Nilo, que é uma região muito fértil, e é onde se estabeleceu a cidade de Cairo. Hoje, quando você vai para Cairo, você vê esses canais todos ali. É uma pena que eles estão sujos, cheios de lixo, quando se passa por ali e vê esses canais. Mas na época era lugar de plantação, os animais vinham lá para beber água, e pronto, se tinha carne para comer. Você tinha água, você podia plantar, você podia estabelecer a sua sobrevivência. A água, então, ela se torna vital para a nossa sobrevivência. E quando nós olhamos para o nosso corpo, sei lá, quantos por cento? 80%, 90% somos água. E se não tomamos água, nós enfraquecemos, adoecemos. E se nós deixamos de tomar água na nossa vida, uma água de boa qualidade, o que acontece? O nosso corpo ele vai funcionando mais devagar, ele precisa de água para que ele funcione corretamente. A água, ela é vital. E aí você encontra um texto, só para pegar um deles, em Efésios 5, 26, que você e eu, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos lavados pelas águas da palavra. Então esse é um ponto importante, entender a palavra, porque nós estamos falando de figuras, e eu quero trazer para você bem no prático, para você viver o fluir do rio de Deus, entender o que é essa linguagem de figura do rio de Deus. A água é a palavra, e é pela palavra que nós vivemos. E quando nós não temos palavras, o que acontece? Nós morremos. A palavra sempre vai gerar vida em nossas vidas. Quando nós olhamos um pouquinho ao nosso redor, e esse ano vai ser um ano muito movimentado, e já está tendo guerras de palavras. O tempo inteiro. O que é a política? São guerras de palavras. É só palavra para lá e palavra para cá. E no seu coração você vai perceber que a sua guerra é uma guerra interior com palavras. Coisas que você fala para você mesmo em seu coração. Coisas que você pronuncia com a sua boca. E elas podem produzir ou morte, ou elas podem produzir vida. Você conhece o texto de Provérbios? Que no poder da sua palavra está o poder da morte e da vida. Se você utilizar bem, diz ali, você vai viver bem, você vai comer desse fruto. As suas palavras, elas constroem a sua vida ou destroem a sua vida. As suas palavras constroem a nação brasileira ou elas destroem a nação brasileira. E ela é tão forte que a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 3, que a maneira como você usa a palavra, você domina todo o teu corpo. E Provérbios também fala que uma pessoa que domina a si mesmo é mais forte, mais corajosa do que um guerreiro que conquistou uma cidade, que conquistou uma nação inteira. É mais importante dominar a si mesmo do que dominar uma cidade. É mais desafiador dominar e trabalhar consigo mesmo do que com outras pessoas. E como alguém disse, o nosso problema somos nós mesmos, não é o outro. E nós constantemente com as nossas palavras tentamos transferir os nossos problemas na vida dos outros, falando dos outros. Querendo acusar os outros do nosso problema. E muitas vezes nas nossas palavras, quando falamos muito sobre os outros, nós nos entregamos sobre nós mesmos. A palavra em nossa vida, ela é chave. E o interessante é que quando você olha lá para Mateus 15, você vai encontrar Jesus dizendo: o que sai da boca é que contamina o homem, é que contamina o ser humano. As coisas que você fala contaminam e trazem vida ou trazem morte na sua vida. Então a chamada, quando nós vamos falar sobre o rio que flui, a questão das suas palavras são chaves, das palavras que falamos. O rio
O rio fala de um fluxo. O rio ele vem e o rio ele vai. E quando nós entendemos a questão desse vir e do ir, nós vamos perceber que a água ela precisa se movimentar. Ela não pode parar. Uma água parada, o que acontece com uma água parada? Apodrece, contamina. Aí tem uns bichinhos que começam a crescer nessa água ruim, né? Tem uns demôniozinhos lá que ficam lá mesmo pequenininho, lá incomodam e matam mais que um leão. Água parada mata. Água parada fede. Uma palavra que é de Deus na nossa vida, e se ela para em nós, ela vai começar a apodrecer. É como o maná que vinha do céu. Era de Deus, trazia fruto, mas se eles guardassem, para eles apodrecia, cheirava mal. E a palavra de Deus que Deus nos dá, ela é para nos dar a vida, mas para continuar a dar vida, ela precisa ser passada adiante, para que o novo venha. E o rio fala desse fluxo, desse receber e desse entregar, desse receber e de entregar. Aí quando nós falamos da palavra de Deus na nossa vida, nós precisamos sim receber a palavra de Deus na nossa vida, permitir que opere em nós, e precisamos entregar a palavra de Deus adiante. O que acontece com o testemunho que Deus fez na sua vida, que você recebe e você segura para você, e você não testemunha? Essa experiência pode fazer um religioso, um adorador daquela experiência, pode te separar do novo que Deus tem para você. Quando Deus vem trazendo algo novo, você diz, não mais, tem que ser assim. A experiência é desse jeito. E essa mesma palavra que me trouxe vida, agora ela vai começar a me fazer de um religioso. E eu preciso receber e eu preciso passar adiante, dar o meu testemunho. A palavra que eu recebo do trono de Deus, eu preciso achar uma maneira de entregar para alguém outro. Porque na entrega, eu vou estar aberto para receber o novo de Deus. E o rio é assim. O rio ele precisa fluir, ele precisa fluir, ele precisa fluir. E no fluir, há uma questão interessante. Aqui no receber e no entregar, né, você recebe o rema de Deus na sua vida. E a palavra de Deus diz, você vai testemunhar desse meu falar na sua vida. Por isso as nossas conversas, para que as conversas elas gerem a vida, nós precisamos falar sobre a palavra, sobre o que Deus nos falou. E não segurar para nós. Quem sou eu para dar um testemunho? No grupo familiar eu tenho a oportunidade de compartilhar com os meus irmãos. No meu lugar de trabalho eu tenho a oportunidade de compartilhar do que Deus falou comigo. De como Deus ministrou a minha vida. Eu testemunhei ali no dia 26, estava com o médico, eu disse para ele, escrevi um novo livro. Ele disse, qual é o título? Deus está falando com você. Pois é, eu não estou conseguindo ouvir. Ele já me respondeu. E aí gerou uma boa de uma conversa. Tem que receber e entregar. Você tem histórias na sua vida, meu irmão, minha irmã, que você recebeu de Deus na sua vida e é necessário entregar. E não reter. Muitos aqui vão escrever um livro. A unção do livro vai se multiplicar. Vamos escrever uns 300 livros aqui. Eu participei lá em dezembro, né, na escrita no lançamento com 314 livros que eles lançaram lá. 314 novos. Eu estava lá no meio também, participando do processo para ver como é que era, me desafiando em 2 semanas a escrever. Em mais 2 semanas eles imprimiram o livro. E me disseram que essa semana agora eles vão me dar ele corrigido. Já fizeram o que eles chamam de boneca, né? Quando se imprime o livro para daí dar uma revisada nele, chamam aquilo de boneca, né? E é um molde, né? Aí depois dá mais uma revisada, daí escreve mais uma vez. Normalmente, quando eu perguntei aqui para os colegas que revisam o livro, eles disseram, não, isso aí dá 3 meses, 4 meses. Só para você ter uma ideia, eu estou num trabalho de ajudando
Eu pedi para um primo meu lá da Alemanha que escreveu um livro sobre finanças, e aí ele me entregou o livro pronto, falamos com o tradutor, pagamos para ele, levou 1 ano para o processo da tradução, da edição. Ele me entregou agora no começo de janeiro, em dezembro de 2019, entreguei o livro para ele traduzir. É processual, é difícil, tem que revisar, a gente lê mais uma vez, pede para outras pessoas lerem, para revisar, e ainda assim, às vezes, escapam um outro erro, né? Há livros aí na sua vida. Às vezes, você começa a escrever um livro com uma frase do que Deus fez na sua vida e compartilhe isso adiante. Hoje nós temos a liberdade de compartilhar nosso testemunho via as redes sociais. E nós queremos desenvolver um projeto na igreja, estamos estudando como fazer isso, a ter um gerenciador de testemunhos na igreja, que vai pegar o seu testemunho e te ensinar como falar do teu testemunho, e você começar a contar a sua história na internet, como Jesus entrou na sua vida. Tem histórias tremendas aqui entre nós, e essas histórias precisam fluir. Histórias como, por exemplo, que a Lu estava falando da avó dela. Que testemunho, né, da mãe da Cida, né? Que testemunho impressionante. Alguém tem que escrever sobre isso. Você não vai ficar na memória, se não escrever, vai se perder. A sua neta, Lu, precisa saber dessa história. Como é que ela vai saber? A mamãe Lu escreveu a história sobre. E há muitas histórias na sua vida, testemunhos tremendos entre nós. Nós tivemos aqui em dezembro um momento que o pastor Werner estava compartilhando, e nós oramos, teve um processo de ministração, e nós vamos ter vários desses momentos nesse ano, e pessoas foram curadas naquele dia. Cadê o testemunho? Eu tenho vergonha de falar. Então vamos arranjar um jeito de alguém falar por você, mas é importante que pessoas testemunhem que foram curadas de caroço, foram curadas de cistos, foram curadas. Pessoas entre nós aqui têm muitas e muitas e muitas histórias de cura, e não podemos reter. Por quê? Porque o mundo está precisando, o mundo jaz no maligno, está em morte, e as águas da vida precisam fluir, e alcançar essas vidas. Como é que vão alcançar? Por meio do nosso testemunho. Esse rio precisa fluir. E o fluir tem algo interessante, que eu queria só chamar a palavra lá de João 7, Jesus diz assim: quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu preciso crer corretamente. Eu preciso olhar para a justiça de Deus na minha vida. Eu não posso dar atenção para o diabo quando ele me chama a atenção do meu erro, da minha falha, da minha indignidade diante de Deus. Eu preciso olhar para o que Jesus fez na minha vida e valorizar isso. Eu preciso crer corretamente em Jesus. E quando eu creio, esse rio ele flui naturalmente. Eu vou, como que o meu coração está transbordando, ele vai falar naturalmente. Mas eu preciso crer corretamente, conforme diz as Escrituras. As Escrituras é um mar de palavras. E quando você lê as Escrituras, esse logos que está aqui, como a Bíblia ensina para nós, esse logos, ele vai começar a brotar para nós um rema, a palavra que procede da boca de Deus, que vai tocar a sua vida. E aí eu percebo que esse crer corretamente vai precisar um momento eu virar uma chave na minha maneira de pensar. Eu preciso pensar de maneira nova, para que esse rio flua. É o que a Bíblia chama de arrependimento. Eu preciso pensar de uma maneira nova sobre o meu próximo. Pessoas são pessoas valiosas diante de Deus. Cada uma delas é valiosa, o mais cheiroso ao mais fedido. Todos são importantes. Para Deus não importa a raça, não importa a cor, não importa a classe social, não importa se é homem, se é mulher. Nós somos pessoas que Deus ama e Deus as quer bem. E eu preciso crer corretamente na palavra de Deus e não permitir que o inimigo me chame a atenção para divisões. Eu preciso tomar a minha atenção e olhar para a unidade que há no Espírito, que nós somos um em Cristo Jesus e nada nos separa.
Nós precisamos dessa metanoia. E aí, queridos, vamos para a unção. A primeira unção, a unção, quando ela fala, é uma habilitação, e nós queremos renovar ou chamar essa unção que está na sua vida, a existência. Ela está aí no seu interior. Nós vamos ver da onde que o rio flui, né? Na próxima semana. A unção, essa é uma habilitação, uma capacitação que você recebe, é dom de Deus na sua vida. A justiça de Deus é um dom, ela é um presente de Deus na sua vida. E quando nós vamos separar um tempo para ungirmos, queria que você renovasse a unção que houve na semana passada, que foi tirado o foco do pecado e foi colocado o foco da justiça de Deus na sua vida. A revelação, a compreensão dos caminhos de Deus, o abrir o entendimento para isso foi lhe dado. E hoje nós vamos orar para que você rejeite a morte, rejeite palavras de morte na sua vida, e você receba as palavras de vida na sua vida. Que você afirme as palavras que Deus deu na sua vida, que você creia naquilo que Deus fala sobre a sua vida e diz: é verdade, eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido pelo meu Pai. Ele opera por meu intermédio, o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, e esse rio de água da vida, ele está na minha vida, e ele flui da minha vida, e todos com quem eu tenho contato recebem vida, porque você se tornou um espírito vivificante, e quando você fala e o ambiente se enche. Eu vi uma vez um testemunho de uma irmã, eu achei muito interessante no começo do meu ministério. Ela disse assim: pastor, quando o senhor está falando, começou a sair uma fumaça da tua boca. Eu já sei, estranho, né? E o senhor continuou a falar, e todo o ambiente ficou cheio daquela fumaça. Depois de alguns tempos eu fui entender. A fumaça é a manifestação da presença de Deus. Quando você abre a sua boca, o ambiente começa a se encher com as palavras da vida. E aquilo, para entrar na linguagem que João usa aqui, para tentar descrever o rio, ele começa a encher o ambiente. E quando você fala e você dá testemunho, e você contraria palavras de morte e traz palavras de vida, os ambientes eles mudam. Espiritualmente o ambiente muda e a vida começa a se manifestar, e as pessoas começam a perceber o agir de Deus na sua vida. Amém, querido? Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Gostaria que você fechasse seus olhos por um instante e fizesse um compromisso consigo mesmo, a rejeitar palavras de morte na sua vida. Palavras de morte são: eu não sou capaz, Deus não me usa. Palavras de morte são palavras de eu não consigo, eu não sei. Palavras que vão amortecendo e lhe dizendo que você está velho demais, que você está jovem demais. Palavras de morte que vão contra a palavra de Deus. Eu quero te convidar a você dizer para Deus e falar para Ele: Senhor, eu entrego essas palavras de morte que foram ditas na minha vida. Às vezes um pai diz para um menino desavisadamente: mas é um moleque que não presta mesmo. Ah, você é a ovelha negra da casa. Palavras malignas que são lançadas por amigos e que nós mesmos lançamos. Hoje esse esgoto acaba aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor que habita em nós,
Vem nos convencendo dessas palavras de morte que ficam rondando a nossa cabeça, o nosso coração. Vem nos convencendo que isso não é verdade. Vem nos convencendo da justiça, do que a palavra de Deus diz. Que somos profundamente amados, que somos abundantemente abençoados, que somos altamente favorecidos por nosso Pai. Espírito Santo de Deus, por gentileza, o Senhor que é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que sofre debaixo de palavras. Espírito Santo, por gentileza, fortalece a fé de cada um de nós nesse momento. Fortalece a nossa fé na palavra de Deus, na obra de Cristo Jesus por nós, que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, que nos tirou do pecado e nos trouxe para a justiça. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, como pastor sobre essa casa, eu tomo autoridade sobre toda obra maligna, toda palavra maligna lançada contra a sua vida agora. Sim, ó Pai, obrigado pelos anjos que estão nos ajudando nessa hora, com a espada desembainhada, quebrando, cortando essas correntes malignas, essas palavras espirituais que foram faladas, e palavras de morte agora cortando, tornando ela sem efeito no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. Nessa hora, recebe sobre a sua vida a sua cura, recebe sobre a sua vida nessa hora a sua libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu corto, em nome de Jesus eu declaro anulado e desfeito toda a obra das trevas. Sim, ó Pai, em nome de Jesus nós decretamos que sejam anulados e desfeitos todos os decretos de morte, todos os decretos de destruição nessa hora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor pela sua vida. Agradeça a Deus por você ser uma pessoa bela, uma pessoa, como diz o Salmo, sou maravilhoso. Deus me fez de uma forma maravilhosa. Comece a agradecer a Deus que você é um filho, uma filha amada dele, e que Deus tem prazer na sua vida. Agradeça, diga assim: obrigado, Pai, que o Senhor tem prazer na minha vida, que o Senhor gosta de ouvir a minha voz e gosta de estar comigo. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado que da sua presença, do seu trono, vem palavras de vida, vem palavras de cura, de restauração. Obrigado, Pai, que não há condenação mais em Cristo Jesus sobre nenhum de nós. Obrigado que o seu perdão não foi limitado, ele foi pleno, ele foi completo. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça. Agradeça. É importante que você expresse em palavras, que você deixe esse rio que está aí na sua vida começar a vir à luz, a fluir, a sair da sua vida. As palavras que você recebe em seu espírito, que você começa a falar, é o ato de receber e de entregar, de receber e entregar, e deixar o fluir acontecer na sua vida. Oh, obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, que a sua palavra é palavra de vida em nós. Oh, obrigado, Senhor, que nós temos o privilégio de viver nesse rio, de viver nessa palavra de vida sobre nós. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Você vai ser ungido, você que gostaria nessa hora